E aí, tranquilinho? Professor Dalmas Azevedo aqui dando início às nossas gravações, ao nosso trabalho em cima da Lei 16.024, o Estatuto dos Servidores Públicos do Poder Judiciário do Tribunal de Justiça, esse curso focado para a nossa prova aí do TJ do Paraná. O nosso trabalho vai ser desenvolvido da seguinte forma. Eu vou trabalhar com você todo o Estatuto, todos aqueles pontos essenciais da sua prova, porém, nós não vamos nos ater à ideia de ficar seguindo artigo por artigo na sequência. Em certos momentos, claro que a gente vai fazer isso, mas eu vou tentar fazer uma mescla de informações em que eu traga um artigo lá da frente aqui para o mais próximo possível do artigo que a gente estiver desenvolvendo no trabalho agora, para ficar mais prático. Você vai ter um PDF aí para você ir acompanhando nessas aulas. Então esse PDF vai ser um complemento indireto para as nossas aulas aqui gravadas, porque a ideia é você acompanhando os artigos tal, de acordo na forma que eu separei para você. Que você pode muito bem na internet procurar o Estatuto aí e ir acompanhando pelo Estatuto, mas a ideia é você ir seguindo na forma que eu fui montando as nossas aulas. Senão você vai ficar pegando o Estatuto, procurando igual um maluco, correndo atrás de artigo. Porque entenda que toda legislação tem essa característica, né? A gente desenvolve um trabalho de montagem da lei e essa lei vai sendo alterada aos poucos. A Lei 16.024 é de 2008 e até 2013 sofreu alterações. Então é importante que a gente vá ajeitando, ajustando aí os artigos para ficar até melhor montado e ficar mais prático da gente entender alguns trabalhos, tá? Artigo 1º da lei, ele sempre tem a força de explicar o que é essa lei. E vamos falar sobre isso. A gente vai trabalhar uma coisa chamada estatuto, que alguns também chamam de regime jurídico, chame você como quiser. Qual é a grande marca de um estatuto? O estatuto tem a regra de ser a lei que vai estabelecer direitos, deveres, obrigações, possibilidade de penalidade, toda a sua vida dentro da administração pública. A partir do momento que você passe nesse concurso público do Tribunal de Justiça do Paraná e se torne servidor público do TJ, você vai ser regido completamente por esse estatuto. Esquece a CLT, esquece outras legislações trabalhistas, porque para nós não interessa. O que interessa é o estatuto. Então, a ideia de um estatuto é uma lei que condensa direitos, deveres, obrigações e tudo que rege, tudo que tange a sua vida pública como servidor. Tá? Então, o artigo 1º é meramente uma montagem que vai falar que esse estatuto ou essa lei institui esse estatuto. Umas coisas que eu quero chamar a atenção. Primeiro, esse estatuto é próprio do Poder Judiciário, ou seja, esquece Poder Executivo, esquece Poder Legislativo. Tá? Tanto que o parágrafo único do artigo 1º, que nem vale muito a pena a gente ficar olhando, ele vai elencar lá que considera-se como funcionário todos aqueles que estiverem lá marcados como servidores. E se você olhar ali, são pessoas ligadas ao Poder Judiciário, oficiais, juízes e por aí vai. Então são pessoas consideradas como servidoras por ser do Poder Judiciário. Até aí é besterol, então não tem muito o que se preocupar. Mas cuidado com uma prova, uma questão que, só de sacanagem, coloca lá que o Estatuto estabelece a regra dos servidores do Estado do Paraná, que não é o caso. Servidores do Poder Judiciário do Estado. E outra coisa é a palavra funcionário. Você que estuda administrativo, há um tempo já sabe disso, ou se você nunca estudou, é bom que você saiba, o termo funcionário, desde o advento da Constituição de 88, já não serve para a gente. A gente usa o termo servidor. Funcionário é muito próprio de administração privada, é muito próprio para esse pensamento, e nós só temos, o único código que ainda fala desse jeito é o Código Penal, usa o termo funcionário, mas o certo é Estatuto dos Servidores, apesar dele usar o termo funcionário. Então, aonde tiver funcionário, entenda servidor, nada impede na sua prova de vir a palavra funcionário, não vai tornar errada a assertiva só porque está lá funcionário. Mas entenda que, caso você se assuste, pô, engraçado, o edital pede Estatuto dos Servidores, eu estou estudando Estatuto dos Funcionários. Por mais que pareça bobo, tem gente que vê uma diferenciação séria. E é até bom tomar certo cuidado com algumas coisas, Vai que... Mas vamos para o artigo 2º. Vamos dar uma analisada aqui nas disposições preliminares do nosso estatuto. Vai trazer bastante conceito, bastante ideia, e a gente precisa ter algumas posições, alguns entendimentos conceituais para a gente poder aí sim desenvolver um trabalho bem a partir da segunda parte dessa aula 1. Artigo 2º na sua tela. Funcionário é a pessoa investida em cargo público com vencimentos ou remunerações percebidas dos cofres públicos e estaduais. Eu fiz questão de sublinhar para você investido em cargos públicos. Funcionário, que é o nosso servidor, vamos usar o termo funcionário para a gente poder seguir apenas a lei, o funcionário do Poder Judiciário do Tribunal de Justiça do Paraná, ele só vai efetivamente dizer sou funcionário do TJ a partir do momento em que ele se encontra investido no tal do cargo público. Não é também meramente, fiz concurso, fiquei em primeiro, fui nomeado. Não, até aí não quer dizer nada. A gente vai estudar já nos próximos encontros a história de nomeação, posse, exercício. A gente vai falar disso lá na parte 3, salvo engano, dessa aula.
E quando você fala em nomeação é mero chamamento, é mero convocação, você não é nada ainda. Para que você realmente diga, eu sou funcionário, eu preciso estar com uma relação, com um vínculo firmado com a administração. E esse vínculo só se firma no momento da investidura no cargo público. Então, o funcionário não é qualquer entidade que esteja ligada à administração pública em si. Se você, por exemplo, é um privado, mas você tem um contrato de concessão, você não é um funcionário público, você é meramente um concessionário. Então, não é só fazer parte da composição administrativa, é estar investido num cargo público. Então, essa regrinha é muito clássica. Funcionário ou servidor é aquela pessoa legalmente, ou seja, seguir o procedimento da lei, investido num cargo público. Aí vem o próximo artigo. Me acompanha na tela. Artigo 3º, cargo, que a gente precisa explicar. Se eu te falei o que é o funcionário, né, investido num cargo, é bom que você saiba o que é cargo. Cargo é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional cometidas a funcionário, identificado pelas características de criação por lei, denominação própria, número certo e pagamento pelos cofres públicos. Vamos nessa, vamos matar essas 4 características aí. Primeira coisa é o conceito. Cargo público é um conjunto de atribuições e responsabilidades. A partir do momento que você se torna um funcionário, você é investido em um cargo público, você passa a receber atribuições inerentes ao cargo que você ocupa e você passa a ter responsabilidades e obrigações. E isso, obviamente, decorre do cargo ao qual você se liga. Estamos fazendo prova para técnico judiciário. Se fosse para analista, se fosse para oficial, se fosse prova da magistratura, é óbvio que as responsabilidades são diferentes, as atribuições são diferentes. Direito administrativo, né? Princípio da legalidade. Você na administração pública só faz o que a lei permite fazer, só o que a lei te permite fazer, só o que a lei diz que você tem competência. Então, ser competente significa ter atribuição, responsabilidade dada por lei. Então entenda isso. Cargo público é esse conjunto de atribuições. Quando você assume uma responsabilidade, você não é meramente, eu sou técnico, vou tirar onda no meio da rua. Porra nenhuma. O que você é um cara cheio de responsabilidade e atribuições junto à administração. Se teu superior chegar para você e te mandar, esquece delegação, eu estou apenas falando num ato normal, dia a dia. Realizar um procedimento que você não tem competência, esse ato não tem validade. A menos que o superior delegue, mas isso não importa aqui. Então entenda, isso é cargo público. Só que o cargo público ele tem algumas características importantíssimas. Primeiro, cargo público é criado por lei. Não existe possibilidade de cargo ser criado por decreto, por ato que não seja lei, necessariamente. Essa lei vai lá, lei, cria o cargo e tal. Quando o cargo é criado, tem que ser dado um nome. Por isso que se diz denominação própria. Eu tenho que dar um nome para aquele cargo, para que eu possa entender a posição dele, onde ele se encontra na estrutura administrativa da entidade. Então, crio o cargo e dou um nome para ele. Técnico judiciário, que se tornou um nome clássico, eu sou da época que era oficial de cartório, então tem vários nomes, você sabe, cara que faz concurso público, agente penitenciário, agente não sei o que, auxiliar administrativo, assistente administrativo, cada um na sua, isso é problema de cada um, autonomia. Denominação própria, tem que ter o nome próprio estabelecido pela lei. Terceira situação que ele fala para você, remunerado por cofres públicos estaduais, graças a Deus. Até porque só faltava essa, eu sou servidor público do Estado, mas quem me paga é a federação. Lembre-se que a gente tem responsabilidades próprias. Você vê que no artigo 2º ele fala isso. Funcionário é a pessoa investida em cargo público remunerada por cofres públicos estaduais. E aqui ele vai só corroborar. Se é servidor estadual, pago pela administração estadual. Meio óbvio isso, né? Só que tem um detalhe que ele fala em número certo. Graças a Deus. Quando você tem uma estrutura administrativa, você tem um repasse de dinheiro para pagamento dos servidores. Olha, se a lei não chegasse e determinasse um número limite ou um número de vagas que vai ter para cada um daqueles cargos, vamos dizer que você, técnico judiciário, bom, aqui eu preciso de 20. 20 é o número certo. Não passa nem desce. Se precisar, a gente faz uma alteração legal, porque se a lei cria, a lei também altera. Agora, se não fosse o número certo, a bagunça que já seria pior. Então a lei ela tem que determinar o número de vagas que é o quantitativo total de pessoas a realizarem aquela determinada atribuição. É igual uma empresa privada, né? Tu não vai chegar e, recepcionista eu quero 40. Para quê? Uma de boa capacidade já faz tudo para você. 2, dependendo da empresa que você tiver. Eu quero ter um call center. Meu call center vai ter 1 milhão de funcionários. Para quê? Você vai ter sempre um número, até porque você tem que injetar grana ali naquela situação. Então, o artigo 3º ele diz para você o que é cargo, guarde essas 4 características. Vamos continuando. Parágrafo 1º.
Função é o conjunto de atribuições vinculadas a determinadas habilitações para o desempenho de tarefas distintas em grau de responsabilidade e complexidade, e será atribuída por ato do presidente do Tribunal de Justiça. Ele quis fazer uma separação, que já que o cargo é um conjunto de atribuições e funções, a função é aquilo que te obriga a realizar aquela atividade. Como eu falei até um pouco mais cedo, eu acabei até me adiantando em relação ao parágrafo, o princípio da legalidade. Se ele se diz para você na lei que é atribuição sua, você fica vinculado a realizar aquilo, é sua função. Não à toa a palavra funcionário, aquele que detém a função, aquele que tem que realizar um procedimento. Então nada demais, função é aquilo que te vincula àquela responsabilidade. Até aí morreu Neves, próximo parágrafo. Caberá ao presidente do Tribunal de Justiça designação e dispensa de função gratificada. Vamos nessa. O que é esse papo de função gratificada? Função gratificada, necessariamente, é aquele cara que vai exercer atividades de um grau maior de responsabilidades e, consequentemente, remuneraçãozinha também melhor, né? Nós vamos trabalhar daqui a pouco cargo comissionado e por aí vai, mas a função gratificada é aquela em que você, detentor de uma determinada função inicial, passa a desenvolver atividades além, superiores à sua atual. E por conta disso, você passa a ter uma função distinta, chefia, direção, e com isso você tem uma diferenciação, inclusive remuneratória. Por isso o nome função gratificada, você é gratificado por ali estar. O interessante é, eu faço concurso para isso? Não. Para que você chegue a esse patamar superior de ganhos, inclusive de responsabilidade, simplesmente o presidente do Tribunal de Justiça, e é bom que você marque quem é que tem essa competência, ele tem total liberdade de designar ou dispensar quem é para essa atividade. Muito importante você começar a lidar com essas palavrinhas. Porque a gente vai ter que trabalhar efetividade ou efetivação, a gente vai ter que trabalhar designação, vai ter que trabalhar dispensa, exoneração, demissão. Esses termos nós vamos desenvolver durante as aulas e são essenciais que você saiba muito bem a diferença. Quando você vem com a terminologia designação, significa que o cara nem concurso público fez, simplesmente ele foi nomeado, indicado para aquilo ali. Porque existem duas nomeações. A nomeação proveniente de um cargo público e a nomeação proveniente de uma indicação, de uma mera designação. Então, ser designado a é quando você não faz cargo, mas você recebe da própria entidade superior essa atribuição superior. Tá? Então, designação e dispensa. Porque tal qual eu designo com a mesma facilidade, eu também vou te dispensar. Tá? Então, a mesma facilidade que me produz o direito de designar, me produz o direito de dispensá-lo, sem ser uma exoneração, sem ser uma demissão, porque eu não estou te desligando do cargo. Olha como é que você começa já a montar na cabeça. Na dispensa, eu retiro você apenas daquela função gratificada e você volta para a função anterior. No caso de uma exoneração, eu estaria desligando você da administração pública. Relaxa, que nós vamos desenvolver isso melhor lá para frente. Tá? Até nessa aula mesmo, nessa parte da aula, nós vamos começar a falar sobre isso. Mas designação e dispensa são atos práticos, diretos, sobe e desce com a mesma facilidade. Não muda a sua composição com a administração, não muda a sua situação atual. Beleza? Continuando. Parágrafo 3º. A designação para a função gratificada vigorará a partir da data de publicação do ato, competindo à autoridade que subordinará o funcionário designado, dar-lhe exercício imediato. Isso aqui é uma coisa que não vale a pena a gente se preocupar muito agora, mas é apenas para você entender a partir de quando a designação tem validade. Hoje eu sou uma pessoa normal, amanhã eu tenho poderes superiores e uma gratificação por conta disso. Bom, a data é da publicação. Agora, quem é que vai dar o exercício? Nós falaremos de exercício no próximo vídeo, na parte 2, ou melhor, na parte 3, perdão, dessa aula, e nós vamos acabar atacando aí essa ideia, mas quem dá exercício é quem será o meu superior naquela situação, quem será a autoridade que responderá pelos meus atos, mesmo que indiretamente. Parágrafo 4º. Vencimentos e gratificações da função têm valores fixados em lei. Só para corroborar o óbvio, se um cargo público em si é criado e tem remuneração estabelecida na lei, então é meio óbvio que também o vale para a função gratificada. Porque quando você dá uma liberdade para um superior colocar qualquer pessoa num cargo maior, tu imagina o que ele passa na cabeça dele, né? Porra, vou pagar o que eu quero. Não. A fixação de remuneração também se dá por lei. Inclusive, a função gratificada se dá pela existência da lei. Tá? Próximo artigo. Artigo 4º. A estrutura organizacional deverá atender por lei própria o seguinte. Eu coloquei para você atenção para o lei própria porque é muito importante isso. Lei de organização e estrutura, isso acaba estudando essa porcaria, né? Então, o que nós vamos falar aqui é como que se organiza a distribuição desses cargos. E você precisa conhecer alguns termos. Eu coloquei para você aí no material, os incisos,
um nome e uma palavrinha que pode te ajudar a identificar como que se organiza isso. Vamos dar uma olhada rápida. Inciso primeiro, classe é agrupamento de cargo da mesma denominação. Atenção para isso. E com iguais atribuições, responsabilidades e vencimento variável, de acordo com os níveis que compreende. Aí ele vem no 2, grupo ocupacional é o conjunto de classes que diz respeito à atividade profissional correlata ou afim. E no inciso terceiro, nível é a subdivisão interna das classes, ao qual se atribui vencimentos próprios fixados em lei. Então vamos nessa. Você pega um cargo de mesma denominação, técnico judiciário. Eu posso separá-lo em classes. Eu farei essa divisão em classes. Técnico judiciário A, técnico judiciário B, técnico judiciário C, não sei. Isso é problema da organização administrativa. Ela vai nomear como ela quiser. Quando eu separo em classes, uma das coisas importantes é você entender que as atribuições são as mesmas, as responsabilidades são as mesmas. O que vai variar é o vencimento. A partir do momento que você se encontra numa classe inicial, você vai ter um ganho X. Quando você vai atingindo classes superiores, é claro que os seus ganhos vão só aumentando. Então, a ideia de classe não é separação de atribuições e responsabilidades, e sim variação de vencimento. Por isso que eu fiz questão de sublinhar para você variação de vencimentos. Tá? Agora, existe tal do grupo ocupacional, que eu vou agrupar determinados cargos de acordo com a similaridade daquilo que ele faz. Então, por exemplo, se eu quiser, eu posso pegar técnico judiciário e analista judiciário e colocar no mesmo grupo, que é o comum de se fazer. Até porque eles têm atribuições muito próximas. É miserável a diferença entre eles. Fora que eles ganham bem mais, né, os analistas do que os técnicos, mas tudo bem. Mas a atribuição em si é miserável a diferenciação. Então, quando você faz um grupo ocupacional, a ideia é você pegar aqueles cargos estão divididos em classes, aí não me interessa a classe, mas pegar esses cargos de cara, técnico judiciário, analista judiciário, sei lá, confeccionista judiciário, meu avô judiciário, e agrupar em grupos para poder facilitar essa redistribuição interna. Tá? Então, grupo é a parte maior, cargo é o que advém depois. Dentro dos cargos eu consigo subdividir em classes, e dentro das classes eu posso subdividir em níveis. Então a ideia é, vamos pensar de baixo para cima. Você quando adentra a administração, bonita palavra, né? Não é não. Quando você entra na administração pública mediante concurso, vamos falar de concurso público, aqui eu dependo de efetivação. Você entra em determinado nível de uma classe e de um cargo que se encontra num grupo ocupacional, percebeu? Nível dentro de uma classe de um cargo que está em um grupo ocupacional. Quando você é promovido, quando você tem a progressão funcional ocorrendo, e nós falaremos disso também mais para frente, não se chateia não, isso aqui é só uma aula introdutória, é só disposição preliminar. Você vai mudando nível. Cada classe vai ter uma divisão de quantidade de níveis. Nossa lei vai dizer que são 9 níveis, daqui a pouco eu te mostro. Então vamos dizer que você entre lá na classe C. Você vai ter C1, C2, C3, C4, até chegar ao nível 9. Quando chega-se ao nível 9, o próximo passo é subir de classe. Então, passou por todos os níveis, eu mudo de classe. Eu só não vou poder mudar de cargo, tá, gente? Falaremos disso mais pra frente. Quando eu chego nessa classe aqui, essa classe também vai ter diferenciações. Porque quando eu chegar nessa classe, eu tenho um vencimento variado, que eu já teria nos níveis. Os níveis também fazem variação de ganhos. Você tem uns ganhos a mais, um aumentozinho miserável, mas quando você tem uma classe é maior. Então é interessante que é tudo uma escadinha. Você vai escadinha, subindo o nível, até chegar a um andar, que é a classe. Quando você vai subindo os outros níveis, as outras escadinhas, você chega no outro andar, que é a outra classe. E vai subindo até chegar a lugar nenhum, que no caso da administração pública você não vai virar presidente de nada. Né? Mas a ideia é isso, entenda níveis como degraus, ou como diriam meus amigos, degraus de escadas, e cada andar que você consegue chegar é uma classe diferenciada. É claro que você vai ter mais acessos, você vai ter mais vencimentos. Ninguém quer saber de dinheiro, né? Tá tranquilo? Vamos continuando. Eu coloquei para você aqui até o parágrafo 1º. A progressão se dá dentro da mesma classe, de um nível para outro imediatamente superior, foi o que eu expliquei. Parágrafo 2º, haverá no máximo 9 níveis em cada classe. Eu peço a você, por favor, que dê muita atenção para esse parágrafo 2º. Ele tem muita cara de prova, né? O cara colocar lá, dentro de uma classe poderá existir até 2 pontos, 9, 8, 7, 6, 20 níveis. Né? Então, só por uma questão de besterol. Nós estamos estudando a Lei 16.024. Normalmente, quando você for estudar estatuto, fica uma dica para outros concursos que você venha fazer, ou é um número antes ou um número depois, que você vai encontrar
a lei que vai gerar, né, o plano de cargos e carreiras daquela entidade. No nosso caso, é um ponto para trás. A Lei 16.023 vai trazer essa organização de cargos, como que está dividido, classes, blá, blá, blá. E isso você normalmente encontra nos anexos da lei. Então, lá na Lei 16.023, o anexo 1, eu coloquei para você no teu material, casa com calma, dá uma lidinha, no seu celular, imprime, sei lá, você tem aí a distribuição, os níveis, como é que é a diferenciação, os ganhos de cada um. Tá? Então, só para você conseguir visualizar esse papo de classe e nível, eu coloquei para você o anexo que traz essa organização. Beleza? Então, vamos continuando. Artigo 5º. Os quadros de pessoal da Secretaria do TJ e de primeiro grau de jurisdição são organizados em grupos, escalonados de acordo com a hierarquia, natureza, complexidade, nível de escolaridade, blá, blá, blá. Isso aqui não é tão importante. Muito importante é o parágrafo 1º. Quando você organiza em quadros, sempre há separação de quadro permanente para quadro suplementar. E aqui já fica a história. O inciso 1º é definitivo. Parte permanente que é integrada pelos cargos de provimento efetivo e em comissão. Então vamos lá. O que é o quadro permanente da administração pública? É aquela formada por pessoas que são nomeadas pós aprovação em concurso público ou designadas, nomeadas também, dependendo da situação, para uma função em comissão. Então, aqueles que detêm cargo comissionado e aqueles que detêm uma posição efetiva na administração porque fizeram um concurso, vão moldar o quadro permanente. Então, o quadro permanente é só isso. Servidores efetivos, concursados, chame você assim se quiser, e servidores comissionados, aqueles de livre nomeação, livre exoneração, trabalharemos daqui a pouco sobre isso. Tá? Agora, o que é o quadro suplementar? O quadro suplementar é aquele formado por cargos em extinção, em procedimento de extinção. O quadro suplementar ele tem uma característica muito fácil de você lembrar. É muito comum, infelizmente, acontecer, e hoje em dia não está tanto não, mas, porra, já, anos 2000 a gente tem vários casos, de pessoas entrarem na administração pública, mediante concurso público, para cargos públicos, só que não com efetividade de relação, não sendo efetivos. Tem casos que nem fazem concurso, fazem processo seletivo simplificado, tem casos que não fazem nada, só entram na administração, para ocupar cargo público. Aí vem o Ministério Público, dá uma lambada, assina um TAC, termo de ajuste de conduta, né? Normalmente a administração faz esse acordo, para poder colocar pessoas concursadas em cargos que dependam de concurso. Aí beleza, o cara vai lá tal, só que tem um porém nessa história. Imagina que você que estava nessa história, você entrou sem fazer concurso e vem ao Ministério Público e fala, olha, eu preciso cortar esse cargo, porque não há lógica nenhuma esse cargo continuar existindo, já que ele não fez concurso. Isso aqui é ilegal, é inválido. O que a administração faz? Cria o quadro suplementar. Coloca você no quadro suplementar, já que você fez concurso, porque eu também não vou te prejudicar, já que você não fez, aliás, concurso, ou fez mediante outro caminho, entrou, mas eu não posso prejudicar você, até porque você não sabia dessa condição, ou pelo menos a maioria não sabia. Eu vou colocar você no quadro suplementar, você fará parte da administração, mas quando você sair, eu não vou poder estabelecer aquele cargo como vago para que alguém entre no seu lugar. Então a ideia do quadro suplementar é, enquanto no quadro permanente saiu alguém, eu reponho, porque surge a vacância, cargo vago, no quadro suplementar, não. A partir do momento que alguém saia dali, aquele cargo morre, porque ele é o cargo extinto, ele é o cargo em procedimento de extinção. Eu estou tirando aquele cargo da existência. Tá? Então essa é a diferenciação clássica entre quadro permanente e quadro suplementar. É só você levar para a prova assim, ó, quadro permanente, comissionados e servidores efetivos. Quadro suplementar, cargos extintos. Beleza? Vamos seguir. Artigo 6º. Os cargos públicos são de provimento efetivo ou de provimento em comissão. Bom, os parágrafos vão te explicar muito bem como é que funciona isso, porém, eu já vou te falar e vamos lá. Essa marca tem que estar na sua cabeça. O que é o servidor público efetivo? É o cara que fez concurso, é o cara que estudou pra cacete, é o cara que aturou um tal de dalmo, passou no concurso, foi nomeado, tomou posse, fez exercício do cargo e começou a trabalhar. Você é um servidor efetivo. Ah, mas Dalma, eu procuro estabilidade. Estabilidade é a segunda característica básica daquele que é servidor público. A primeira é efetividade. Você é um servidor público efetivo porque você fez concurso. Então apareceu a palavra efetivo, é concursado. Esses cargos, os cargos de provimento efetivo, eles são apenas acessados somente, nunca por outro método, senão por concurso público. Agora, existem aqueles comissionados. Os comissionados são chamados de livre nomeação,
livre porque não faz concurso, simplesmente o superior chama aquele cara, indica aquela pessoa, e livre exoneração, mesma facilidade que entra, sai. O mesmo ato que nomeia é o ato, um próximo ato igual exonera, princípio da simetria, né? Ato desfaz ato. Então o que é a pegada aqui? A pegada é a seguinte, cargo comissionado, a grande coisa é essa, é aquele que é para 3 tipos de situação. Cargos de chefia, direção ou assessoramento. Ou seja, sim, a verdade é essa. Você está estudando pra cacete para ser subordinado de um cara que nunca fez concurso na vida dele. Porém, vamos ao outro lado. Você estudou, se dedicou, para você ser desligado da administração, tu tem que fazer muita M. Esse otário não. Então, eu sempre nas minhas aulas presenciais, eu gosto de pedir para os meus alunos aprenderem a usar técnicas polonesas, que são as melhores, em alguns casos alemães também, de tortura. Então, toda vez que você tiver a oportunidade de utilizar 2 palavras, livre exoneração, numa conversa com o teu superior, o faça. Se ele chegar, blá, 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 porque minha vida tá tão boa, poxa, eu tô ganhando dinheiro pra caramba. Aí fala, pô, é mesmo, né, cara? Pena que existe a tal da livre exoneração, né? Deixa o cara puto, porque você não passa por isso. Ele é teu superior, ele manda em você, ele ganha mais do que você, mas ele pode ser desligado a qualquer momento. E normalmente, quando a administração tem que passar por redução de gastos, estamos vivendo isso agora, quem se mais são os comissionados. Então entenda, existe uma diferenciação. Você estudou direito constitucional. No direito constitucional existe lá a regra. Cargos comissionados, parte é para servidor público efetivo, parte para pessoas estranhas. Função de confiança é exclusiva para servidor efetivo, apesar de ambas serem chefia, direção e assessoramento. Ambas serem livre nomeação, livre exoneração. Mas essa regra é do direito constitucional. Você sabe já, né? Mas a gente revê aqui. Então lembre-se, o comissionado é aquele que vem pela porta dos fundos e vai pela porta dos fundos. Você tirou onda, você fez concurso, você passou, foi primeiro lugar, chega chutando a porta. Beleza? Continuando. O artigo 7º ele vai fechar falando o óbvio e ululante que pulula na mente do ser humano. Aprendi isso lendo Turma da Mônica quando era moleque. Maurício de Souza, muito obrigado. Ele vai falar o que a gente já sabe. Atribuições são definidas pela lei. Mesmo que seja um cargo efetivo, mesmo que seja um cargo comissionado, mesmo que seja uma função gratificada, não importa. Tudo isso é criado por lei, atribuições dadas por lei, responsabilidade por lei, vencimento fixado em lei e por aí vai. Fechou? Então a gente mata aqui a parte de disposições preliminares. Próxima parte falaremos sobre o tal concurso. Já que existe um cara que só entra por concurso, eu preciso conhecer as regras do concurso. Um abraço, até a parte 2.